programa de hoje, a advogada curitibana, especialista em direito público e tributário. Eu concordo com ele. Hoje, deputada federal que luta por causas especiais e contra a corrupção. Palmas para Rosângela Moro. Rosângela Moro. Aí está, a presença ilustre nesse programa. Obrigado, Rosângela, de você ter vindo aqui no programa. A gente falou de você quando o Sérgio Moro esteve aqui, faz o quê? Um mês? Que a gente tava voltando, né? E aí, ele falou, não, ela vem. Tá aqui, a Rosângela. Eu que agradeço. Agora deputada federal, é isso? Isso, deputada federal. Eu que agradeço, cumprimentos todos aqui. Obrigada pelo convite. E aí, como é que está sendo a vida na política? A vida na política está sendo, pela rotina eu alterei muita coisa, né? Está sendo um desafio, mas tudo na vida é meio que desafio, né? As coisas não caem prontas de mão beijada. É o meu primeiro mandato. Eu tenho escutado muito. Eu acredito que o parlamentar precisa escutar o que os segmentos da sociedade precisam, e ele tem um grande potencial de agir como um intermediador, um articulador. Tudo isso para dizer que não basta um projeto de lei sair da cabeça do parlamentar porque acha que tem a solução para tudo, né? E eu aprendi muito a ouvir essa base a conversar com a base nos segmentos que eu atuava, e estou disposta a conversar com base de outros segmentos, porque eu acho que esse que é o papel do político. E qual foi a motivação para você ter entrado para a vida pública? Foi o Moro que falou assim, não, vamos lá, me ajuda, vamos fazer junto? Primeiro, me ajuda. É você que imita ele? Todos Todo mundo imita. O Sami também imita. Eu tô guardando. Faz aí, É só assim. Me defende, Rosângela. Não. Vamos lá. A minha determinação para entrar na política, o gatilho. Eu sempre trabalhei com política pública. As pessoas não sabem muito quem é a Rosângela na vida profissional, né? Eu trabalhei sempre com política pública em dois segmentos que para mim são muito caros: das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Eu já tinha tido convite para ir para política partidária, e eu até então tinha recusado. Aí a vida parece que meio que vai encaminhando você para uma situação que às vezes você não busca. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa, e esse é um fator que a corrupção é um fator que me causa muita revolta nesse país. Quando no ano passado, né, nas eleições, o tribunal decidiu que Sérgio não poderia ser candidato pelo Estado de São Paulo, certo. Aí eu pensei assim, bom, conversamos, ele não me pediu nada nunca, mas vinham sugestões do próprio partido, e eu tomei a decisão, quer saber, eu posso sim contribuir estando do lado de dentro da política. Então o gatilho foi ali, porque é uma soma de fatores. É muita injustiça que a gente vê, é corrupção para tudo quanto é lado, é falta de aprovar projetos que realmente importem para as pessoas. E eu digo isso principalmente nas pautas com que eu atuava. Até é muito comum as entidades, agora começo do ano, troca de mandato, eles passeiam lá para Brasília, visitam os parlamentares nos gabinetes, e eu conversando com muitas das entidades aqui de São Paulo, e falava assim, nossa, até ano passado era eu que estava aí trocando essa ideia, apresentando esse projeto, mostrando a importância de alterar essa questão ou aquela. Então, foi uma soma de fatores. E daí eu falei, não, eu vou aceitar o desafio. E você está falando da relação com os parlamentares, como é que você foi recebida lá pelos parlamentares, visto que o Moro, né, ele teve uma relação com os parlamentares antes da política, alguns ali. A relação com os parlamentares é de extrema cordialidade. A gente não começou ainda as votações mais calorosas. Você já votou semana passada. Eu sou tratada assim com respeito por todos, de extrema cordialidade. E eu preciso, na leitura que eu faço, ter muito claro quem que são os parlamentares que defendem as mesmas pautas, as mesmas... tem a mesma linha de pensamento, os mesmos ideais, para tentar avançar nisso. E pelas pautas, né, da minha profissão,
são pautas que a esquerda meio que se apropria. E não são pautas da esquerda, porque é errado dizer que a esquerda, é só a esquerda que se preocupa com o vulnerável, que é a esquerda que se preocupa com pessoa com deficiência, que é a esquerda que se preocupa com as minorias. Isso não é verdade. Inclusive é sua pauta, né? De doenças raras, exatamente. né? Inclusive é a minha pauta. Então eu acho que mesmo estando nesse governo do PT, a gente tem que usar esses caminhos, e são temas assim também suprapartidários. Todo mundo concorda que bater em mulher é errado. Todo mundo concorda que o remédio caríssimo não pode vencer e ir pro lixo. Então esse é um bom caminho para transitar, né? E claro, enfim, vias agora diante do novo governo, oposição. Sim, e você teve um papel assim, fundamental, obviamente, do lado do Moro, com a Lava Jato, parceira dele. Como é que você recebeu quando o Lula deu esse depoimento, né? Nem vou repetir aqui, que foi meio esdrúxulo, né? A fala do presidente. Não, mas de qual? Ele deu duas falas, né? Primeiro, ele falou que quer ferrar o Moro. E depois ele falou que... Nossa, como você tá chique. Não vou falar ele fufu. Falou educado, né? Ele poderia falar fufu. Zuz Educação. Fufu, Moro. Que Lula... Ele falou, não preciso Lula repetir simpático. Aqui. Foi bem absurdo a fala dele, que eu não vou repetir porque estamos aqui diante de uma moça. Né? Mas enfim, você sabe o que ele falou. E depois ele debochou. Ele falou, não, precisamos investigar ou não sei, acho que é uma armação do Sérgio Moro. Como é que tá toda essa história e como é que você recebeu ela? Bom, primeiro que eu acho que o Lula 3.0 vem com sangue no olho. Ele não tem um projeto de país. Eu não esperava nada diferentemente disso, até me causa surpresa quem votou no Lula e está esperando alguma coisa dele agora. Porque durante todo o programa, a campanha eleitoral, ele pedia um cheque em branco. Tá aí, assinaram um cheque em branco e agora vamos ver como que a gente faz. Mas deixa eu perguntar um negócio para você. Mas dá para entender essa postura do Lula também? Não dá para entender você acha essa que não postura dá? do Lula em eu acho que dá. Porque se você pensar bem, o Lula, como Lula, ele acha que ele é aquele Lula. Lembra aquele Lula? Paz e amor. Eu sou Lula, eu sou imperador. Ele era meio imperadorzinho do mundo. Tudo que ele falava, ele era o queridão. Isso. E ele foi abandonado pelos colegas de partido, porque lá era o PMDB e tal, aquela turma toda, e foi em cana. Sim. Então você tem que entender essa parte do Lula de se vingar. Trouxa o povo que deu essa patente para ele se vingar da vingança dele. Deu a arma pra ele se vingar. Entendeu? Como Lula, dá pra entender. O duro é aquilo que você falou. Mandrake. Como é que você deu uma carta em branco pro cara, agora que tá na nossa mão, agora seja o que Deus quiser. E da oposição também, que pode segurar mais. Mas que ele vinha vingativo, ele vinha. E vinha com o boleto na mão. Aqui meu boletinho. Você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Eu aceito, mas eu não concordo. Eu acho que ele vem, voltando, a mim não causa nenhuma surpresa, ele vem com sangue no olho e parte disso ele direciona para uma pessoa que ele acha que é o culpado de toda a história dele, dos processos que ele respondeu, das atitudes do PT, do esquema de corrupção que teve. Ele mira toda a artilharia para o Sérgio Moro, como se o Sérgio Moro fosse o único juiz, como se todas as decisões judiciais dependessem apenas de Sérgio Moro. Então duas pessoas ele mira, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E em relação ao Moro, ele deixou muito claro, eu quero ferrar com o Sérgio Moro. Então, mas é que a Lava Jato, cara, foi um negócio muito grande. Os computadores que tinha em Brasília foi uma coisa muito grande para pegar essa, tanto é que pegou essa corrupção, porque era dinheiro no mundo inteiro. Não sei se a gente esquece. Ninguém esqueceu aqui. A gente esquece. Aquilo lá foi uma coisa. E o Moro tinha que estar na frente do tabuleiro. Ele tinha que estar na frente do tabuleiro. Mas eu tenho uma outra teoria. Porque, assim, isso aconteceu na Itália. No estudo da Operação Mãos Limpas da Itália, vê que o sistema é meio pendular. Tem um avanço, o pêndulo vai, bate, derruba todas as peças, depois o pêndulo volta. Essa é meio a leitura que eu faço. Então, assim, é muito mais fácil o PT pegar uma pessoa do que desacreditar todo um sistema de justiça. Porque quem julgou o presidente, a primeira instância, o Regional de Porto Alegre, o STJ, o STF. Então, é muito mais fácil de você mirar e desacreditar. Então, mas a narrativa agora
a narrativa do Lula é desacreditar totalmente a Lava Jato. Tanto é que o Papa já canonizou. Não. Inclusive, o Papa canonizou o Lula. Os acordos de leniência, eu queria te perguntar sobre isso, estão tentando fazer acordos, cancelar os acordos de leniência e voltar para as empresas que eram réus confessos. E o que pode ser feito Sami, em relação a isso? mais grave do que isso. Então, vamos lá. Não tem como dizer que não teve corrupção. 6 bilhões foram voltaram. devolvidos. Sim, claro. Um diretor que nem era o top lá da Petrobras, que era um abaixo, devolveu 100 milhões. Certo. E aí vai falar o quê? Vai falar o quê? Que não era corrupção, né? Tirar do bolso. A questão tem as multas. Então, esse assunto que você falou, Sami, o que está acontecendo? Nem as empresas estão questionando as multas. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. A empresa, né, do direito dela, poderia até questionar. Teve acordo de leniência, enfim. Mas não é a empresa que está questionando. É o PT, partido satélite do PT. Então, PSOL, Solidariedade, PCdoB. Então, na prática, o que é essa ação? Os partidos satélites do PT pedindo favorecimento na justiça para essas empresas. Que está advogando. São aquelas construtoras. Que são as construtoras. Olha quem está defendendo. Veja, 8 bilhões de reais. Dá para fazer muita coisa com 8 bilhões de reais. Dá para comprar medicamento para as pessoas com doença rara. Dá para tirar a gente da rua de algum lugar, entende? Comprar picanha. Exatamente. Sobre o medicamento de doença rara, isso é um problema. Alba, você quer perguntar alguma coisa? Posso, antes de entrar nessa questão de medicamentos, pra gente não sair desse tema da vingança do Lula? Eu fiz uma pergunta que desculpa. Só pra gente não sair desse tema, depois você entrar. Você acha que vai parar por aí essa perseguição? Porque a senhora falou que o que eles querem é mirar desacreditar ele, tirar, seja como for. Você acha que essa perseguição acaba? E como foi a reação de vocês quando aconteceu todo aquele lance do PCC, das ameaças, do plano? Como que vocês agiram em casa? Qual foi o espanto? Olha, a profissão do Sérgio, como juiz, depois como ministro, e agora como senador, e a minha, é uma profissão que você, assim, sai da sua zona de conforto. E ele desagradou, ele pôs o dedo na ferida. Quando o ministro da Justiça, ele endureceu, através da portaria, regras desses presos perigosos dos presídios, né? Não dá para falar criminoso, como é que é, senão você ainda paga dano moral para os criminosos. Os profissionais do crime. Isso. Né? Mais profissionais do crime. Tem que cuidar com o que fala, porque está tudo tão invertido. Hoje em dia os valores estão muito invertidos, então tem que medir as palavras. Como ele enrijeceu as normas, proibindo visita íntima, proibindo contato até com advogados, só pelo palatório, não de todos, de alguns, pelo palatório, monitorados. Por quê? Porque esse intercâmbio de informações, esse contato, servia para a continuidade delitiva fora do presídio, como a gente vê. Né? Muitos presos, mas que continuam arquitetando para a sociedade aqui. E exemplo maior é esse agora, que envolve a minha família. Como que a gente... Então, desde sempre, desde a profissão dele, que sai da zona de conforto, a gente sabe que tem um risco. Agora, nessa proporção, foi realmente assustador. Ficamos bem, claro, assustados. Viver num nível de alerta máximo. Agora, o que também choca muito é a declaração do presidente da República. Dizer que é armação, e esse trabalho todo, que era a armação do Moro, como se fosse possível uma operação dessa envergadura sair da cabeça de alguém numa noite e no dia seguinte está todo mundo coordenado na rua. Não é assim que funciona. São anos de operação, meses de investigação. São quebras de sigilo. Muitas pessoas. São quebras, monitoramento, sabe? Então, é desacreditar, é ofender Sérgio Moro, é debochar da cara de todo mundo. De uma família. Ô, Rosângela, e como é que vocês estão vivendo hoje? Com segurança? Porque, deve ser né? Eu te digo, Emílio, assim, eu te digo assim, não é nenhum glamour viver com segurança, né? E eu espero e vocês certamente vão entender
que para falar de segurança nesse momento eu não me sinto muito à vontade. Lógico. Eu só posso dizer que a gente tá com baita É meio esquema Pablo Escobar, de né? segurança. É meio filme, Colômbia, né? É meio Parece Colômbia, filme, exatamente. Agora É meio vamos assim, ó, Colômbia. pra gente Não é brincadeira concluir. isso. O que é o importante de tudo isso? O que a gente tem que ter no radar? Aconteceu com a gente, pode acontecer no futuro. Então, o que precisa? Precisa dar segurança jurídica para as pessoas que nas suas funções públicas vão trabalhar enfrentando o crime organizado. Agora, vamos lá. Por exemplo, não pode prender político poderoso ou gente poderosa por corrupção, porque daí é o juiz que vira Sim. o bandido. Certo. O outro lá, o Bretas, afastado. O Deltan também, todo dia é alvo de coisa. Aí você não pode prender o bandido. E desculpe, se crime organizado, se a sociedade não se une contra o crime organizado, então daí tá tudo errado, né? Mas você não acha que já está dominado? Não tá dominado. Olha, não. meu Tem alto. trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Sei Tem não, que hein? enrijecer. Não, tem que Não sei enrijecer. não, hein? E como que vai enrijecer? Você tem que dar proteção para essas pessoas, inclusive para depois, quando sai do Lógico. Sérgio saiu do Do Senado Ministério da Político. Justiça, a regra do jogo, eu não sei se já mudaram mas a regra do jogo era assim: o ministro sai, ele tem ali uma quarentena de 6 meses, que ele não pode trabalhar, ele faz jus à remuneração do cargo, porque afinal de contas exerce um cargo de ministro, e tem ali alguma proteção. Quando acaba isso, é o cara com ele mesmo. Fica avulso. Fica avulso. Tá? E eu falo que a gente tem que enrijecer essa legislação, e não para proteger Sérgio. Sérgio não vai mais ser alcançado, porque a legislação não volta. É daqui para frente. Não é para proteger Sérgio, que não é ministro. Tá? Mas hoje a gente tem um ministro, amanhã pode ter outro. E o que todo mundo tem que prestar atenção é: nossos filhos podem ser os próximos Sim. ministros. Nossos netos podem ser os próximos Quem vai ministros. querer entrar nessa? E quem que vai ter coragem de enfrentar? Porque não tem como negociar com crime organizado. Com bandido Então, mas você não às vezes eu negocia. acho que é tudo Você aplica a lei. Isso eu acho que é tudo Pô, vai pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é inteiro dominado. Ninguém entra ali. É igual as Farc lá. Ninguém entra. Não entra. Só O cara Mais ou domina menos. ali. Tem quem manda. Só o Flávio Dino que tem entrou lá. Tem o crime organizado e tem lá os outros lá que são Tá, as mas outras daí, então, facções. Não, da tem- onde que entra a droga? Não, entra pelos portos, entra. Vamos Então, mas o privatizar. negócio é de bilhões. Boa. Mas não é Aí, privatizar. Que tem É bilhão. Não, sim, mas é É o começo. business de Ela bilhão. É tá falando é que business. precisa aplicar a lei, que Sei é não. a única ferramenta que a gente tem que Tinha não está sendo programas aplicada. do Ministério, a gente tem muita fronteira. Ou seja, tem que ouvir, né? E aqui, volta aqui, não é da cabeça da Rosângela que vai sair. Tem que pôr os entendidos em segurança pública, os especialistas, e tem que ter lei, tem que aplicar a lei. O problema é que no Brasil toda lei que você quer aplicar, né? Ah, não, mas eu excetuo aqui, eu excetuo ali. Exato. Porque Aí não vive num soltaram o regime André de do Rap. exceção. André do Rap. Aí vive O André num do regime Rap. de exceção. O André do Rap era o maior, era o cara do PCC. Soltaram ele, sumiu. Paciência. Mas se o crime é organizado, ele Só não fazer um força. break. Claro. Só um segundinho. Chegou agora. Chegou Só um agora. segundo. Chegou agora. já, Esbaforido. já. Chegou agora, calor. Cheirando o Olha o ministro. Delário. O Delário só quer break lá. Você pegou carona? Quem? O Samuca. Samuca. Dirigiu rapidinho? Samuca Um grande trouxe. abraço pra senhora. Deixa eu só fazer um break. A gente continua aqui com o papo, tá muito bom. A deputada federal, Rosângela Moro, está aqui com a gente. Tem as redes sociais. Ah lá, ó, Rosângela W. Moro. É isso? Rosângela W. Isso Moro, que é o Instagram dela. A gente vai fazer um break só pro Reginaldo, mas continua o papo aqui nas plataformas da Jovem Pan. Vai lá, Rerê. Pom, pom, pom. Rerê É polêmica. é bom demais. É pergunta polêmica. Eu acho que tá dominado. Eu Então, também é acho. nesse assunto. Se Tudo o vai crime- ficar essa... Mas se o crime é organizado, deputada, você não acha que eles formam policiais, formam advogados, formam juristas, formam políticos? O crime, ele não forma esse tipo de pessoa até para defendê-los? Eles pagam faculdade para todo mundo e formam esse tipo de profissional? Veja, a gente precisa, para combater crime, a gente precisa de instituições independentes, autônomas e fortalecidas, né? Todas as instituições que podem investigar, punir, e nisso vem tudo. Vem polícia, vem magistratura, Ministério Público, estadual, federal. Só tem um caminho para diminuir a corrupção e para a gente combater o crime. Fortalecer e dar autonomia e independência para as instituições, que são o pilar
da nossa sociedade e garantem aí a nossa Mas democracia. você sabe que eu acho que não é a corrupção. A corrupção sempre vai ter. Corrupção tem em todo lugar. Tem empresa privada, pública. Corrupção é um negócio. O problema nosso é a impunidade. Esse é que é um negócio. Não ter medo de cometer. Esse é que é um negócio, é a impunidade. O cara sabe que ele vai dar um jeito. Não, eu vou dar um jeito nisso aqui e tal. Esse é que é o negócio. E o problema também é quando você junta a corrupção com a incompetência. Daí é bombástico, eu diria. Né? Ou seja, mas tem muito a construir e nós, né, estando no parlamento, eu quero fazer parte desses debates. E no que tiver leis para serem aprovadas, para enrijecer ainda mais o combate à corrupção e ao crime, eu quero estar no debate. Você sabe, Rosângela, que eu vi um negócio, quando o Lula ganhou e entrou o Congresso lá, eu falei, logo o Lula vai chegar aí, vai dar uma verbinha, vai falar, o que você precisa, entende? Tal, não sei o que vocês estão precisando. Uma reforma. Eu falei, esses caras vão pular direto do barco. Eu não sei se é porque o Lula tá meio engasopado. Tá meio zoado. Esse Lula aí é um Lula zoado, não é o Lula. É o da bigorna. 2.01. Mas a gente vê que os caras estão na oposição, acho que tá fortalecida, não tá? Eu vejo o cenário de oposição. Você acha que os caras vão se vender? Veja, a oposição que eu quero fazer é uma oposição racional. Se vier algum projeto bom do governo, o que eu não estou esperando, mas vamos admitir que possa vir um projeto bom do governo, a gente tem que pensar como país, né? Como país. Agora, eu vejo, assim, oposição, espaço para a oposição trabalhar. Você acha que os caras não vai ter um... Meio que começou, né? E estamos trabalhando, veja, o que tem... Um mensalãozinho. O que já tem? Começou um mensalãozinho lá, você lembra, né? Que esse mensalãozinho começou a rolar lá. Você acha que os caras não vão... O que a gente já tem? A gente já tem de oposição aí a CPMI do 8 de janeiro. A gente tem um negócio muito legal que foi até uma iniciativa do Deltan. Um gabinete que chama Ministério Espelho, para a gente... exercer bem o poder também de controle e fiscalização. Um grupo de deputados, no qual eu me incluo, a gente, pela pauta da afinidade temática de trabalho, cada um foca em um ministério, para a gente dividir, e fica ali acompanhando de perto, né, toda a evolução, os atos praticados pelo ministro, seus gabinetes e tal, no sentido de ver efetividade, eficiência, até propor algum ajuste, alguma melhoria, e também no sentido de fiscalizar. E o que você achou do calabouço? Calabouço fiscal? O calabouço, você acha que foi um calabouço? Eu tenho visto muitas críticas com relação ao arcabouço fiscal. Eu acho que é importante. Calabouço. Regime, enfim, o nome que se dê. Samidana que deu esse nome, de calabouço. Cala a boca fiscal, quase. Cala a boca fiscal. Eu acho que a gente, quando quer... Isso vai, sabe? É meio que da organização da nossa casa, né? Você está gastando muito, o que você faz? Você corta a despesa. E nessa proposta que veio, eu não vi nada sinalizando a corte de despesas. Eu vejo, assim, aumento de despesa... paralelo, proporcional ao que se vai ganhar no futuro. Então a pergunta que faz, mas vai cortar a despesa da onde? De onde vai reduzir? Podia começar pegando os 8 bilhões lá da multa do STF, já dava para ser aplicada alguma coisa. Podia enfrentar... eu tenho que voltar na corrupção, Emílio, porque assim, a corrupção é um ralo de dinheiro. Então, como que vai perder essa grande oportunidade de enrijecer medidas? Aí ele faz justamente o contrário. Ele quer mexer nas leis das estatais, que é Mas é para empregar a companheirada. Para colocar os amigos. É lógico. É o braço. A companheirada custa muito caro. Exato. É que o povo ele não percebe quanto custa a companheirada. Muita gente. Custa muito, é muita gente. A gente passou aqui a carreta furacão. Falou, a carreta tá chegando. Avisamos, Sami. Avisamos. Mostrou imagem. Mostrou imagem, mostrou a carreta chegando. Falou, gente, a carreta custa caro. Não, mostramos vem histórico. aí, o amor venceu, não sei o que, o genocida, tá lá, tá, não sei o que.
carreta baixou em Brasília, é um cotovelando o outro para ter um emprego melhor. Você vê o rombo aí. Tem muita gente pra pouca carreta. 40 bi, né, Sami? 40 bi. Ó a carreta. Mas não é só isso. Você não viu? Passou lá Não pelo é só Paraná. Ó a carreta lá, ó. Tá Isso subindo o número das projeções. A carreta. Ó, isso é só o primeiro... Primeiro vagão. Primeiro vagão. Mas só para concluir, então, além de o arcabouço fiscal não apresentar o que, na minha percepção, é muito importante, da onde vai cortar a despesa, ele quer ele quer ganhar mais, arrecadar mais, mas ele não diz da onde. Então, vai vir aumento de carga tributária. É essa pergunta também que precisa de resposta, porque não vejo os clima de aprovar no Congresso nada que Você aumente acha que não passa? a carga tributária Não. E a LDO é até dia 15. Agora eu queria voltar para a sua especialidade, porque é o remédio. Vamos lá. Remédio, plano de saúde, remédio é um pepino no mundo inteiro. É a maior reclamação do americano, por exemplo. Sim. E remédio de alto custo, você tem dois caminhos. Ou você fala assim, o plano é responsável, e aí isso aumenta o plano para as pessoas. Obviamente, as pessoas que não têm doenças raras pagam por isso, das que têm plano, ou o governo paga, o que significa que toda a população paga por isso. Qual que é a melhor prática isso? Porque eu já vi alguns custos, dependendo da doença, é impossível uma pessoa física ou uma família arcar. Então precisa ter algum tipo de programa. Queria entender qual a sua visão e qual que é a melhor prática no mundo sobre essa questão. Bom, a minha visão é que a gente precisa caminhar para um cenário que a gente se antecipe ao uso do medicamento, tá? Então, o que precisa ser feito? A gente precisa ampliar ainda mais o alcance do aconselhamento genético. Isso precisa ser feito. A gente precisa investir mais em pesquisas, inovação, para impedir uma doença rara, e nisso vem o aconselhamento genético, para antecipar o diagnóstico, porque quando você tem um diagnóstico antecipado, você consegue que diminua a sequela, que diminua a dependência do sistema. Não vai ter dinheiro para todos os remédios, para todo mundo. São 13 milhões de pessoas com alguma doença rara no Brasil, tá? São catalogadas no mundo algo em torno de 6 mil doenças. Muitas nem sequer sabe-se ainda como que... Muitas nem curam. Nem diagnóstico. Nem tem remédio. É louco. Mas a gente tem... É tua especialidade essa? Doenças raras e... mas não na área clínica, na parte jurídica. Sim, claro. A minha formação é de especialização então, mas acadêmica é em direito público, e eu atuei muito com essas entidades para implementar a política pública, né, que é o direito público, de raras e pessoas com deficiência. É a pauta dela. A sua pauta é essa aí. Isso. Então, respondendo, o Sami, e eu já apresentei um projeto de lei que eu acho bem importante, porque a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, assim, a gente tem a Anvisa, e a gente tem que dar todo o crédito para a Anvisa, porque a Anvisa tem que dizer da segurança daquele medicamento. Só que nem tudo que é aprovado na Anvisa, ele também é incorporado no SUS. Então, tem muita coisa que pode ser feita sem a gente ainda colocar mais dinheiro no orçamento para gastar mais em mais remédios. Primeiro, os que já tem não pode vencer, não pode ir para o lixo. E a cada vacina tanto aí tempo, tá vencendo. a gente vê, né, remédios indo para o lixo. E um projeto de lei que eu já apresentei é que quem vai decidir o que o SUS vai dar ou não é um órgão que chama Conitec. Esse órgão da Conitec, eu vejo um enorme conflito de interesse nele. Porque a gente está falando de ciência, a gente está falando de um protocolo. O que a Conitec vai dizer? Se ela falar para você que a dor de estômago tem que ser tratada com remédio X, em tal dose, tal posologia, respeitando sua massa muscular e por quanto tempo, isso é um protocolo. Ela vai definir esse protocolo. E quem está definindo esse protocolo é um órgão hoje de composição majoritariamente política. O que não está certo. A gente precisa ter, pelo menos, geneticista lá dentro. Agora eu te pergunto, quantos geneticistas você acha que tem no país? Ah, não deve ser muito, não. Dá um número. Não tenho ideia. 1% Alguém dá um Eu palpite? conheço muitos, mas deve ser muito enviesado. 100.
não passa de 400. E a genética é super importante. 80% das doenças raras vem de causa genética. Então, como é que a gente... Eu sei, é verdade, não tem remédio para todo mundo, mas o que dá para fazer? Primeiro, capacitar toda a porta de entrada do SUS. Mas você quer que ela estude 6 mil doenças? Não! Deixa no seu radar que tem doença rara. E fazer o teste. Prevenção. Exatamente. O aconselhamento genético. Agora, o programa Mais Médicos também. Apresentei uma emenda lá no projeto. Para quê? Para que quando a porta de entrada do SUS é a atenção básica, né? Para quando estiver lá, esses profissionais tenham uma capacitação para justamente isso, deixar SUS é o seguinte. SUS é o seguinte. Se você cair aqui na Paulista, pá! O cara liga 109, vem uma ambulância, você vai no hospital, ele vai cuidar de você e tal, e não sei o quê. O cara vai cuidar. A emergência funciona muito bem no SUS. Pelo menos em São Paulo, onde eu sei. Agora, se você precisar ir lá, falar, doutor, eu tô com não sei o que, exame daqui 6 meses. É isso aí. Aí ele é muito... Tô com a Isso não funciona. cervical. Você chega lá, doutor, eu tô com uma dor na cervical. Ele fala, tem um exame em 2042. Talvez até ela se melhore. Mas emergência funciona e funciona bem. E isso para as pessoas com doenças raras, encurtar esse tempo de diagnóstico é elementar. E acontece bem isso. E doença rara, a gente tem que entender que tem que ser multidisciplinar. Você tem que ter um neuro, um fono, você tem que ter várias especialidades médicas avaliando e depois para poder indicar qual que é o melhor tratamento. A gente tem que pegar uma ala comum. Agora, veja, é do nosso interesse, tem que ser avançar na ciência, avançar na questão da terapia gênica, que você vai lá, né, no cerne da desordem genética e é possível corrigir, investimento Agora, a longo prazo é um investimento, e vamos pensar a longo prazo, você tira essas pessoas da dependência do sistema, você tira essas pessoas e é a pessoa com doença rara que é cuidada por alguém. Em 78% dos casos é a mãe. Aí essa mãe fica cuidadora full time. Aí essa mãe não trabalha. Ainda daí ela tem ou não outros membros da família. Há casos que quando se deparam com um diagnóstico, a família não tem estrutura e o casamento acaba. Ou seja, olha o entorno todo Então vamos enfrentar o problema. Muito legal. E tem que ser consciência e tecnologia. Por isso... eu já tinha as assinaturas há mais tempo, mas eu gosto de anunciar a coisa quando tem um pouquinho mais de corpo. Show. Eu consegui as assinaturas de 198 parlamentares, deputados e senadores, e vamos agora para a frente parlamentar de inovação e tecnologia em pesquisa para doença rara. Porque eu quero focar exatamente nisso. O que a gente pode fazer para tornar o solo mais fértil para as pesquisas, tirando as amarras, porque tem, até acredite se quiser ou não, tem normas da Anvisa que permitem que se interrompa a pesquisa, ainda que ela não venha virar medicamento, o que me parece errado. Sim. Deixa primeiro pesquisar, ver a efetividade. Ninguém dá valor, né? Depois a gente vê em que molde vai estar, porque senão a gente emperra, né, patina não avança. Então, essa frente, para mim, é muito cara. Eu vou dedicar muito tempo do meu mandato nesse tema. E por ser frente parlamentar ampla, contar com ampla discussão. De novo, não vou tirar da minha cachola. Vamos trazer a universidade, os laboratórios, mas você não acha Anvisa. que isso aí, o Brasil não... Eu acho que isso aí não... tem que ter uma iniciativa mesmo. Você vê, o Brasil, ele tinha vacina. Tinha vacina, tinha medicamento. Aí, em um determinado momento, eu não sei quem foi o presidente, não sei que momento político foi falar: vamos parar com esse negócio. Hoje em dia é tudo Índia e China. Hoje em dia, para você fazer qualquer coisa aqui, você tem que importar da Índia, né, ou da China. Não faz mais nada no Brasil. Os insumos. Agora começou aí, teve o Covid, vamos voltar a vacina. Podia ter tudo isso aqui no Brasil. Tinha isso aqui no Brasil. Tinha tecnologia. Tinha estrutura. Acabou esse negócio. Mas por isso que o projeto Emílio, é importante. Você tá muito pessimista. Vamos fazer Mas Mas é normal. Tá. Normal. Não tinha aqui no Brasil? Mas vagarosamente. O Brasil tinha. Ele tinha, esses medicamentos para fazer aqui no Brasil. Tem que partir de algum lugar, né, meu? Senão, o projeto dela é incentivo. Compra do chinês. Não é comprar do chinês. Pronto. Se você não colocar o dinheiro para isso...
Você não sabe como é caro um painel pra você fazer um vejo, negócio tem- de sangue. Não, eu sei que é caro. É caríssimo e muitas vezes as pessoas não fazem o sei que é tratamento caro. porque não tem a pesquisa do que ela tá falando. Mas aí e você vê- abandonam o paciente. Você vê Campinas aqui, tem essa Unicamp, porra, é um puta centro, mas não tem dinheiro. É um puta centro de pesquisa. Porque o Brasil tem o centro de pesquisa, mas não tem vontade política. E sem vontade política, nada vira. não tem vontade política Não, mas nenhuma. tem no relatório da subcomissão de doenças raras que os parlamentares encerraram foi feito na legislatura passada, né? Tem um dispositivo lá sugerindo a inclusão de garantia de investimento nesse segmento. E a gente também está trabalhando nisso. Tem o que ser feito. Tem o que ser feito. Boa. Bom, vamos esperar, Pra né? isso que eu fui eleita, eu preciso fazer. Você sabe que eu acompanho a Rô há bastante tempo na rede social, né? Você fez esse destaque do Sérgio Moro, que foi quando ele começou a cantar parabéns e humanizou o Moro, né? Lembra o Moro Sim, cantando péssimo, parabéns? Foi ela que Péssimo. ob- Isso foi ela você que obrigou. exagerou. Péssimo. Tem o Moro Ah, é cantando verdade. parabéns. Obrigou ele. Isso as nossas mulheres, às vezes, elas Não foi se muito empolgam, boa né? ideia Dão isso parabéns daí. muito desanimado. Mas você é Triste. ativa na rede social. Eu vejo que você publica bastante, inclusive do Moro. Olha lá, o Moro cantando parabéns. Completamente sem vontade. Ela dá risada, né? Tá empolgada lá. Ela gosta. Ele não tava afim. Deve ter sido vingancinha. Foi. Assim, Pede pra tirar para foto na praia. vídeo, Tudo a gente conhece. Ele não queria. Mas a rede social, a gente tem sempre essa discussão, né? Sobre a censura da rede, para que pé que tá indo isso daí. E ao mesmo tempo tem muita fake news. Acho que você domina um pouco esse assunto porque você tá lá. Como é que você acha que é o caminho? Quem que vai falar o que é o sagrado ou profano na rede social, na sua opinião? Eu acho que quem não pode falar é o gabinete, esse projeto do governo, né? A gente tem que ter muita clareza. Bom, primeiro, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Ponto. O que eu acho que a gente tem que pensar não podemos regulamentar a ponto de interferir no conteúdo daquilo que as pessoas querem colocar na rede e querem tratar. Isso vale para cidadãos, imprensa, principalmente imprensa. Não podemos interferir no conteúdo. O que eu acho que é onde está pegando é o anonimato. Porque se a gente exige de alguma maneira que ponha o seu CPF lá, a pessoa vai ter mais responsabilidade Mas com nem a aquilo Constituição que permite fala. isso. Oi? A Constituição não permite, então já podia cortar na raiz. O quê? Não, você tem liberdade de expressão desde que não seja no anonimato, não é isso? Já não está escrito? Isso que eu tô falando, a gente tem legislação Exato. já que a gente pode, e eu acho que isso seria um caminho mais curto e um caminho eficiente, porque uma vez que uma notícia falsa é colocada nas redes, nos veículos de comunicação, nas redes acontece mais, né? Nas redes, ela numa velocidade que você não consegue depois recuperar, tem o direito de retratação, tem É o alcance. vai retirar, É o alcance. é um alcance que depois você não consegue fazer a verdade prevalecer. E o que mais preocupa agora nesse cenário é em que moldes, chegou um projeto agora, até a gente tem que se debruçar bem sobre ele, quem que vai dizer, então, o que é verdade e o que não é? Então, eu acho que dá para trabalhar na questão da responsabilidade civil. Quem falou isso? É individual. Foi o teu tem que ser CPF que falou? né? Então, olha só, então você vai ter uma consequência disso que você É que eles falou. querem culpar a daí plataforma daí a gente precisa de uma justiça também mais célere. Que Mas tem que é dar uma difícil. resposta mais Porque rápida. eu acho que o problema disso tudo é o alcance que tem. Por exemplo, você faz um negócio, seja fake news ou não. Você lançou um negócio, tem um negócio do Datena aí. O mundo inteiro já viu o Datena com bolos. O mundo inteiro já. A gente nem sabe o que é aquilo. Quem tem interesse naquilo, quando foi, onde foi, o que aconteceu. Mas a velocidade que espalha é assustadora. E nesse aspecto de falar que é fake news ou não, ou você vai dar poder pro cidadão, ou você vai dar poder pro Estado e pras Big Tech. Não tem como se resolver isso. Se o cara falar, não, a partir de agora o Estado igual a China. A China é o Estado e dane-se. China. Lá é regulado. Putin. Esse esquema. Não, a gente tem que deixar o Estado cuidando de outras coisas. Mas é difícil. Mas eu acho que mas a gente sempre tem que ter um começo, tem que ter uma iniciativa. Que se a gente achar que tudo difícil e não vai dar, a gente não vai fazer nada nunca. Então eu acho que a gente deixar na mão dos populares também é complicado. Horrível. Então eu acho que a gente pode começar fazendo isso, exigindo que a pessoa, porque parece que não tem filtro, as pessoas são valentes. Vai lá o Canarinho 32, ofensivas, sabe quem que é o Canarinho as pessoas 32.
cards e com logos e é uma indústria. Avatares. E as redes sociais é um canal para vocês também se comunicarem com seus eleitores, e o STF ele tem atuado bastante nessa questão de reter as redes sociais de alguns parlamentares, principalmente de direita. Queria a sua opinião sobre isso, e também lembrando que o Lula vai colocar mais dois ministros do STF. O que também você pensa nisso do presidente colocar, se você teria uma nova forma de colocar ministro do STF para não ter esse tráfico de influência? Tá. Vou começar então. Você falou do STF, só repete a anterior das redes. É que eles são bem ativos nessa parte de reter, de derrubar as redes sociais. E o curioso é que 2 dias depois do presidente da República propagar a maior fake news de todos os tempos, que a operação da Polícia Federal era uma agência de fake. Era uma armação. No dia seguinte ele inaugura uma plataforma, né, para dizer combater as fake news, e na plataforma da versão dele, né? Ou seja, o rei da mentira dizendo o que é verdade e o que não é. Aí que mora o problema, sabe? Eu acho que aí mas que mora é isso aí. Então isso a gente no Congresso que vai dizer não podemos deixar passar. O Parlamento, vamos movimentar o Parlamento para isso não acontecer. STF veja, STF, a gente está numa república. E você já vai querer saber a minha opinião sobre quem é o favorito do presidente a indicar para a vaga. Eu acho que é totalmente inapropriado, porque mas a Constituição diz que é a prerrogativa do presidente, mas a gente tem que ler a Constituição Federal como um todo, né? É a interpretação sistêmica que a gente fala. Então eu acho que é inapropriado porque essa indicação do Zanin não ultrapassa ultrapassa o princípio da impessoalidade, sabe? Ele não está nomeando um jurista. Ele está nomeando um amigo, um parceiro, alguém que frequenta a casa dele. Porque é muito bom você ter um juiz que no futuro vai te julgar. Porque quem vai julgar eventualmente o presidente Lula... Se sabe que vai cometer um crime. O Supremo Tribunal Federal. Então é muito bom você ter um parceiro no Supremo. É muito bom você ter um parceiro na PGR. Porque afinal de contas você vai precisar dos seus amigos se você vier a ser julgado. Então é péssimo. É um péssimo exemplo, é um péssimo recado que você está dando para a sociedade, que você está tratando a coisa pública como se fosse tua, para te proteger. Mas você acha que há a possibilidade de barrarem? O que o Moro fala isso? Quem pode fazer, veja, o presidente indica, o ideal sempre é que tivesse as listas tríplices. Eu acho que as listas tríplices, para esses casos, elas atendem bem. Por quê? Porque você está prestigiando e reconhecendo um respeito que você tem pela instituição. Sim. Então, sei lá, Ministério Público, PGR. Os próprios pares têm condições de dizer quem são. Não indica um, indica 3. Aí o presidente da República, dentre aquela lista, escolhe um. O Bolsonaro inovou, porque até então a escolha tinha sido assim. Eu, particularmente, discordo da ideia de nomear qualquer governo que seja, qualquer presidente que seja. Eu acho que é uma questão de respeito às instituições. Sim. E você afasta qualquer discussão sobre a pessoalidade. Mas o Zanin manja, né? Eu não sei se o Zanin manja. O Zanin manja. Eu acho que tem excelentes... mas independente é bom. Independente de manjar ou não, Ué, mas eu acho que... A questão é colocar o Morgado no meu STF. O Morgado. Não dá. Colocar o Morgado no meu STF. Independente de manjar. Pode ser o rei da... E você sabe que na história... O rei do direito, mas não dá, não pode. Você vai pôr alguém que pense igual a você. Na história do Senado, se eu não estou errada, uma vez... o Senado barrou uma indicação. Mas em 1890. É difícil. Então eu acho que o Senado tem um importante papel. E, de novo, o que as pessoas têm que ter em mente é: todo mundo se preocupa em quem vai votar para presidente e quem vai votar para governo. Olha situações como essa. A gente tem um Senado fortalecido, um Congresso, a Câmara também fortalecida. Tem muito sistema de freio, de contrapeso que a gente pode atuar dentro do parlamento, né? Então, eu não sei como o Senado vai se comportar, eu não sei se essa indicação vai se concretizar, mas, na minha opinião, é uma escolha muito inapropriada e contrária à
Constituição, para falar o mínimo. E essa CPI do 8 de janeiro? Vai ou não vai? Eu assinei a CPI do 8 de janeiro, tenho o número de assinatura já. Aí me parece que a presidência da casa, é um ato vinculado, vai ter que instaurar a CPI. Né? Então, mas disse que ele vai pegar uma carona pra China, e se ele for pra China, nada acontece. Ele vai estar lá em Beijing. Beijing, tchau, tchau. De todo modo, eu assinei e a minha posição é sempre a mesma. Eu acho que assim, tem que investigar, gente. Tem que investigar. A gente não tem bola de cristal, tem que investigar, né? A surpresa, assim, o que eu acho é que, por exemplo, eu comparo lá com o 6 de janeiro de Trump. Eu tava 6 de janeiro lá. Caramba. No hotel em Washington. Mas eu não tava lá no Congresso. Não no Capitólio. Vamos ver as imagens. Mas você acredita que a gente vai ter alguma surpresa que nem teve no 6 de janeiro de lá? Que o invasor parece que foi guiado pela polícia, parece que não foi tão uma invasão eu acho que assim. a gente tem que trabalhar com os fatos que a gente tem hoje, né? Vamos trabalhar com o que se tem. A gente fica... mas só fazer uma... A gente tava num hotel do lado da Casa Branca. Caramba. E a gente começou a ver uma movimentação. A gente tava lá porque tava de mudança, né? Aí tava instalado num hotel ainda e a gente tava ali. Começou a ver uma movimentação nos dias antes. E a gente pensou assim, turistando lá, pensou assim, deve ser por causa da posse do presidente. Lógico. Do presidente Joe Biden, que era ali pro dia 20 e tantos de janeiro. E no fim, daí a gente foi perguntar para uns agentes ali o que estava acontecendo, porque daquela movimentação. E de repente o hotel que a gente estava ficou tomado dos manifestantes. E daí a gente ficou sabendo que ia ter lá uma manifestação contra lá o resultado das eleições. A gente não sabia, obviamente, que ia ser aquela proporção. Mas a gente estava exatamente lá, toque de recolher e tudo, todo mundo trancado no hotel. Foi muito tenso. E é errado, né? O que é preciso que se diga é atos de violência são errados. Eu, então, assinei, mas... Para concluir, então 6 de janeiro lá aconteceu, o presidente ainda era o Trump. Dia 8 de janeiro aconteceu aqui, o presidente já era o Lula há 8 dias. Então as perguntas que precisam de resposta e que as investigações vão dizer, né? Não posso dizer o que eu acho, vamos esperar as investigações, mas já tinha também um tempo de transição, não deu tempo de pensar na... Mas você acha que vai rolar? A CPI? Eu não tenho como... Eu acho que não. Eu acho que tem uma pressão da oposição. Era pra ter rolado. Eu acho que não. Se fosse vamos aguardar aí. Eu acho que não vai deveria rolar. Eles vão fazer do MST. Pra dar uma... equilibradinha. Mas o MST ali... mas é uma CPI que incomoda, porque o presidente estava lá, né? Sim. Tentando que parlamentares tirassem a mas teve uma galera que tirou, viu? Do documento. Mas era pra tirar mais. Imagina o quê? Porque não interessa. CPI não interessa pra governo. Pior coisa que existe é pra tirar mais. Atrasa a vida, pô. Fica lá 6 meses. É um breakzinho? É bom só que um breakzinho, Dedê. É uma fonte de desgaste político. Isso, um breakzinho. Estamos aqui com a Rosângela Moro. O Instagram dela, uma simpatia, hein? Muito. Uma simpatia, tá conversando, batendo um papo com a gente. Rosângela W. Moro. E o Twitter, Rosângela Moro SF. O break do Reginaldo. E a gente continua aqui nas redes. Professor... Eu tenho uma pergunta. O Bolsonaro voltou e tá mídia de novo em cima desse negócio das joias, falando que devolveu uma parte, não devolveu. No seu entendimento, e se fosse votar nisso, você acha que ele teve alguma culpa nesse caso das joias ou ele é completamente inocente? Sabe, a gente tem que trabalhar com os fatos. O que a gente tem? Recebeu presente. E qual que é a regra quando um chefe de Estado recebe presentes? Tem que catalogar, né? Pela própria lei das estatais anticorrupção lá, não pode receber presente acima de um determinado valor. Presumo eu que joia tem um valor alto. Então, qual que é o procedimento? O procedimento é você catalogar. Nas relações diplomáticas, se eu não estou enganada, tem uma regra. Não pode vender. Diferente. Você pode ganhar, mas não pode vender. Mas você tem que ter também um procedimento. Então, o que vão ter que apurar é se esse procedimento foi observado ou não. Pronto. Isso aí não vai dar nada. E o da Atena, hein? E o da Atena? Me ajuda aí. Eu não vi do da Atena. Você não viu? Eu ponho pra você. Põe na tela aí. Cadê o Luke? Você não viu? Me conta, não vi. Você não viu? Põe o da Atena. Tem aí, ó. Tem imagens aí. No sábado. Uma pizza e um vinho. Sábado. E uma invasão. Um encontro no Campo Limpo. Isso, um encontro no Celta. Isso, no céu, Campo Limpo. Ali é meio Morumba, ali eu tô ligado. Morumba. Deixa eu falar sério. Eles se encontraram
eles se encontraram no churrasco e não sei o que, tomaram uns Jantar, goró, né? tava o Neto e tal. E aí aparece esta reunião com o Datena sentado na mesa ali, fazendo um discurso bonito. Põe na tela. Já devia ter tomado um gorozinho. Vinho, olha lá o vinhozinho. O Haddad, entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo, e não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar tempo pro vice e sinto muito. Ele tá falando. Dita a regra. Ele tá Você colocando peitar o Lula. Isso. E ser o vice do Ele fala, E vamos juntos. Eu quero o Datena de vice. Mas eu gosto quando ele cita o Fidel. Ele fala, tem que ser que nem o Fidel, que já teve muita dificuldade. E vaza isso aí. Parabéns pro Cagueta, hein? E vaza esse negócio. Qual é a cara de intenção? meia. Foi um amigo do Mamãe Falei. Olha o cara de meia no meu Hein? reunião. O que você acha, ô Rosângela? Quem você acha que vazou esse vídeo aí? Eu não tenho nenhuma ideia de quem vazou, nem de quem filmou. Enfim, o que eu acho é que vem aí as eleições municipais, né? Se Datena vai chegar a ser candidato ou não, eu não acredito. Eu acho que não, porque Depois ele dessa pula aí. fora toda hora, né? Mas depois dessa aí não Agora, foi. sim, a gente aqui em São Paulo tem que estar bem atento para quem que a gente vai querer e tentar não deixar o PT voltar, né? Então, mas isso aí pode ser que uma turma que não queria que o Datena fosse candidato, quisesse tirar ele já Vazou. de cara, vazou isso aí. Quem será? Porque a turma que tá entendeu? filmando, se você fizer uma não- pequena análise, né? Quem será? Não. A gente não sabe. Tá de um lado que você não sabe quem tá. Tem um cara de meia lá, o Datena de Então, boi, o né? Boulos publicou no Twitter, né? Disse que isso vazou, que era um encontro Informal. entre amigos, um Uma encontro. pizza e um vinho. E aí ele falou, é um absurdo ter vazado esse vídeo. Quem será que tava? É Eduardo Bolsonaro que tava lá também. Mas o Boulos não discutiu Tem dó. nada, Não, o né? Twitter Ele só do- ouviu. O que fala o Twitter? Vamos ouvir o Ó, oficial. neste sábado, o Datena... Oficial. O Twitter do Boulos, abre aspas, nesse sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre política e futebol. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Então, Lamento. Chama-se cagueta. Lamento. X9. Lamento. Ele lamenta. Foi. Ele Cadê o lamenta. Neto? Era o Mas Eduardo tem quatro Bolsonaro que pessoas tava lá também na reunião. Foi o e ele- Bolsonaro que ele vazou. foi lá, E o filmou Moro. e O Datena vazou. não falou nada, Ah, Sammy? lógico. Foi o Bolsonaro e o Moro que vazaram. O Datena não publica nada, acho que desde o ano passado no Mas Twitter. tem o programa dele, quem sabe. Mas ele é bom pra Sim, se defender, ele vai dar uma boa desculpa. Me ajuda hoje. aí. Ô, Rosângela, é difícil esse só negócio do de política, né? Muito. Não é? A política É ela muito X9. É muito. Traíras. Não é esquisito? A política é um instrumento pra gente mudar a sociedade, né? E o esquisito não é esquisito, é o diferente de que quando a gente não tá na política, a gente fala francamente e faz os ajustes. E na política você fala por interlocutores, você dá sinais, né? Então é entender a regra do jogo. Mas é um jogo bem. É um jogo bem. Jogo de poder. Sim, claro. É um jogo complicado. Traições. Tem mais perguntas, ô, meu? Não, eu ia perguntar, que o Emílio fala bastante isso, que o brasileiro ele esquece rápido. E aí você tava falando da questão das minorias, que é da esquerda. E não dá pra esquecer essa questão do Moro, dessa questão da ameaça do PCC, e também que o Bolsonaro tomou uma facada. As pessoas elas esquecem isso, mas se a gente pensar friamente, o cara tomou uma facada numa campanha presidencial, e o Moro, que foi um dos profissionais que prenderam o atual presidente, tá sofrendo uma perseguição implacável. Sabe, e aí você pensa, bom, todo mundo ali e fala que é armação, já teve documentário falando que a facada do Bolsonaro também foi uma armação. Essa técnica da propaganda da esquerda, você acha que ela é muito efetiva e como fazer para diminuir ela? Porque muita gente acredita que é uma armação do Moro essa questão. As pessoas acreditam naquilo que elas querem, né? A gente tem que de novo, volto. A pessoa tem que ver a digital de quem propaga a mentira,
Quando a gente vê que quem está propagando mentira é o presidente da República, o Lula, da armação, toma uma dimensão muito maior, porque ele é um chefe de Estado e dele se espera respeito às instituições e respeito aos cidadãos pelos quais ele foi eleito, né? Essa conversa, vou governar para todo mundo. Então, o presidente Lula tem que começar a falar assim, vou governar para todo mundo, menos para o Moro. Menos para o Moro, para o Deltan e para a família, porque eu quero que eles vão se ferrar. Exato. Então, assim, esse é o ponto da questão. E eu acho que o ponto também é a gente perseguir cada vez mais, enfrentar o crime de menor ou maior grau organizado e a gente trabalhar com a questão. E a Lava Jato mostrou muito isso, que não precisa acabar em pizza, que não é. Eu acho que o grande legado da Lava Jato foi que ela mostrou que não precisa acabar em pizza, que tem uma consequência, né? Não precisa ficar impune. E a gente vê agora o sistema criando uma narrativa, o PT, né? Criando uma narrativa em cima daquilo que foi feito. E isso é muito sério, isso é muito perigoso. O PT tenta, em vários cenários, recontar uma história que não é aquilo que aconteceu. E ele vai. E essa é a narrativa do papai. Angariando mais. Né? O papai vai contar essa história. Diz que agora a narrativa. Biografia dele saiu aí na imprensa. Diz que agora é o seguinte: vai recontar a história da Lava Jato. Ele vai ser canonizado. Papai falou. O Papa já abençoou. E você sabe que Napoleão Bonaparte disse, né? Napoleão falava o seguinte, Napoleão Bonaparte. Menino serelepe, né? Ele falava o seguinte, a história é um conjunto de mentiras que todos contam. Pronto. Então, na história, se a narrativa de papai colar, na história vai ficar isso, porque todo mundo vai contar essa história. Futuras e o gerações, Papa já canonizou o menino. Está já canonizado. Santo Luís. Mas dá um medo absurdo. Meu amigo. O Alba falou da facada. A vida não é fácil, não. Se o homem que tentou matar o candidato à presidência, deram a entrada dele lá na Câmara, não sei o que lá. Se nem isso descobriram quem é que foi, dá um medo danado. E eu me coloco no lugar de vocês. A coisa é muito gigante. A maldade, a manipulação com a bandidagem está acima do que até eu acho que vocês mesmos suspeitam, não, deputado? Eu posso falar desse caso que aconteceu, né? Sendo pessoalmente vítima, minha família, é assustador. Eu vi aquela reportagem do Fantástico e porque a gente é do ser humano, tipo assim, ai não, nunca vai acontecer comigo, não, nunca vai acontecer comigo. De repente, conforme eu não tenho acesso às investigações, né? A gente soube porque na condição de vítima, olha, vocês vão precisar andar com uma proteção. Então, depois eu li o que estava no processo, o processo é público, mas ali parece que a ficha cai mesmo quando eu vi aquela reportagem no Fantástico, mostrando o bairro, mostrando o prédio, mostrando o local de votação, mostrando os imóveis que os criminosos alugaram, mostrando que tinha parede cavada que podia ser para um cativeiro ou para qualquer outra coisa, ou para guardar alguma coisa, sabe? Então, assim, aquilo choca. Aquilo choca e eu não desejo para ninguém. Agora, medo, eu não gosto de usar a palavra medo em nada na minha vida, parece que o medo assim te paralisa. Claro, é alerta e isso nos motiva ainda mais a trabalhar dentro do parlamento para deixar um país melhor aqui, para seja lá quem for. Eu já tive a oportunidade de morar fora. Vocês iam morar fora? Não, a gente não só ia, a gente foi. Eu já tive a oportunidade de morar fora. E vou te falar uma coisinha, por mais que você more num país, numa região, tudo lindo, tudo que parece que você tá numa cena de filme e de férias, a questão é tipo assim, você não tem uma sensação de pertencimento, seja lá onde você estiver. Nem com as pessoas de lá. Não, por mais que tudo corra bem, pessoas agradáveis, tudo lindo, tudo funciona, o esquilinho pula no seu jardim, parece que você tá num filme. Mas você não tem uma sensação de pertencimento. Tipo, se eu, na minha voz, puder canalizar tudo isso naquilo que eu acredito, e me unir a Moro, a Deltan e tantos outros colegas parlamentares para fazer uma diferença no nosso país, eu estou disposta a fazer. Você podia estar lá em Miami. Miami não, mas mas podia estar em algum lugar, sabe? Tá em Orlando aí. Mas a gente, como sociedade, não pode admitir
uma autoridade ser ameaçada por um crime. Pânico. A gente, Sim, como então, sociedade, hoje não pode admitir A isso. gente não pode admitir Não isso, pode não admitir é isso. normal. Isso aí não pode admitir, senão vira lá o Colômbia. Aí vira Colômbia. Aí é Netflix. Aí, beleza. Aí é o Pablo Escobar. Aí já era, beleza, aí já era. Aí já Polícia era. apanhou na cara, não. Olha, eu Crime queria... é a lei. O crime é a lei. muito Rosângela, agradável. muito obrigado por você ter vindo. Você é muito simpática, muito bacana. Mas não faz mais o negócio do parabéns. parabéns. Por É. favor. Não, faz de novo. Mas é legal. Nem foto de não sunga do Moro. Não, faz Mas é que às com ele vezes de eu tenho. regata. Sabe aquela coisa de, tipo assim, uma vingancinha. Loucura de aí, ó. amor, não. É Ela uma manda no Moro. vingancinha. Manda um Celta de loucura de amor, aquele Celta de loucura manda de um amor. telegrama falando. Mas eu postei tantas outras Aqueles coisas. Mickey. boas. Boa. Fala pra ele fazer outro. Ó, deixa eu passar o Instagram. Pode rodar o Instagram aqui da Rosângela. Tá aí, ó, pra você. Vai lá, Dedê. A Rosângela é Rosângela W Moro. Rosângela W Moro. O Twitter é Rosângela Moro SF. SP. SF. SF? SP? Eu acho que é SP. É que tá cortadinho. É de São olha. Paulo, é. Então, SP de São Paulo. Twitter, Tá cortadinho ali. Ela fica no Twitter? Eu acho que é mais Instagram, né? Mais foto, olha lá. Ó. É, isso aí, ó. Dia Rosângela primeiro, Moura dia da SP. mentira. Puto, o que veio de meme do Lula no dia da Opa, mentira? mas Que eu bombardeado. recebi, que mais? Tá aí ela no parlamento, conversando com todo mundo, a nossa convidada de hoje.